Então, uma boa noite a todos. Que a paz e o amor de Jesus esteja conosco. Mais uma vez, uma alegria muito grande estar aqui na casa de Aura Celeste. Como a nossa irmã Vânia falou, um espírito, né? Falar de Jesus na casa de Aura Celeste. Tem coisa melhor no mundo? Não, né? Em prazer, mais alegria maior, né? Se tem, ainda vai existir, ainda vai chegar para nós, né? Mas por enquanto essa é a nossa maior alegria. Sempre agradecendo em primeiro lugar a Deus, depois a Jesus, a Maria por nos trazer aqui, a direção da casa por nos confiar a palavra. Meu nome é Sandro Cunha, eu faço parte do Grupo Espírita Irmãos Samaritanos, uma casa que se reúne às sextas-feiras, às 19h, e aos domingos, às 9 horas da manhã, na Rua Marujá 348, no bairro do Gardênia Azul. A nossa presidente, a dona Zilda, envia um fraterno abraço a todos os irmãos aqui do Aura Celeste. E vamos estudar, vamos falar de Jesus, que é o nosso grande objetivo, que é o nosso maior, né, o nosso mestre. O tema é Jesus Veio. É o capítulo 8 do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado pelo Chico, pelo Espírito Emmanuel, né? Então começa com um trecho da carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 7. Que esses livros, né, da coleção do Emmanuel, ele sempre traz um trecho, né, do Evangelho ou das cartas de Paulo, e depois ele faz a sua explanação. Então o trecho hoje é das cartas de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 7, fala assim: mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Falando, né, da vinda de Jesus, que ele aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Aí vem a explanação, né, a reflexão do Emmanuel. Muitos discípulos falam de extremas dificuldades por estabelecer boas obras nos serviços de confraternização evangélica, alegando o estado infeliz de ignorância que se compraz imensa percentagem de criaturas da terra. Entretanto, tais reclamações não são justas. Para executar sua divina missão de amor, Jesus não contou com a colaboração imediata de espíritos aperfeiçoados e compreensivos, e sim aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Não podíamos ir ter com o Salvador em sua posição sublime. Todavia, o Mestre veio até nós, apagando temporariamente a sua auréola de luz, de maneira a beneficiar-nos sem traços de sensacionalismo. O exemplo de Jesus, nesse particular, representa a lição demasiado profunda. Ninguém alegue conquistas intelectuais ou sentimentais como razão para desentendimento com os irmãos da terra. Homem algum dos que passaram pelo orbe alcançou as culminâncias do Cristo. No entanto, vemo-lo à mesa dos pecadores, dirigindo-se fraternalmente a meretrizes, ministrando seu derradeiro testemunho entre os ladrões. Se teu próximo não pode alcançar-se ao plano espiritual em que te encontras, podes ir ao encontro dele para o bom serviço da fraternidade e da iluminação, sem aparatos que lhe ofendam a inferioridade. Recorda a demonstração do Mestre Divino. Para vir a nós, aniquilou a si próprio, ingressando no mundo como filho sem berço, e ausentando-se do trabalho glorioso como um servo crucificado. Essa, né, é um resumo da vinda de Jesus, da chegada de Jesus até nós. No livro A Caminho da Luz, também do Emmanuel, né, do Espírito Emmanuel, logo na introdução, que é intitulada A Gênese Planetária, o Emmanuel ele nos conta, ele nos fala, ele nos traz o ensinamento
sobre uma comunidade de espíritos puros que participa, né, convidados por Deus, que o próprio Emmanuel classifica como o supremo arquiteto do universo. O supremo arquiteto, né? O supremo, ninguém chega lá no supremo. Não é o Tribunal Federal, não. Supremo arquiteto do universo. Quem é do segmento da arquitetura? Qual é a função de um arquiteto? Você é um arquiteta? Ai, que bom. Então, né? Se eu estiver errado, você me corrige. O arquiteto, ele traz a decoração, vai colocando tudo ali no seu lugar, né? Mede, faz tudo certinho, decora o ambiente, torna o ambiente agradável. Humaniza. Oi? Humaniza o ambiente. Humaniza o ambiente, se preocupa com cada, né, o aproveitamento de cada local, a iluminação, né, cada peça no seu lugar. Assim é o nosso Deus Criador, o supremo arquiteto do universo. Nessa explanação do Emmanuel, lá na Gênese planetária, aí ele fala que essa pleiade de espíritos puros, que são os Cristos, comandados por Deus, né, sob a égide do supremo arquiteto do universo, ele está conosco, esses espíritos estão conosco desde que a Terra, né, os planetas se desprendem da nebulosa. Ou seja, explodiu cada um, né, cada planeta foi se formando, Deus controlando tudo, chamou esses espíritos puros e falou, reuniu todo mundo, né, falou, cada um de vocês vai ficar com um planetinha desse aqui para governar. Então ele foi administrando, cada um no seu planeta. E Jesus, né, recebeu a atribuição de ser o governador do planeta Terra. Jesus, do planeta Terra. Então, quem pensa que Jesus veio há 2025 anos, somente nessa época que ele está conosco, de lá para cá, desde a formação do nosso planeta, como tudo começou, que Jesus já está lá conosco, já está aqui conosco, lá não, né? Aqui. Ele participou, né, dessa arquitetura toda comandada por Deus. E esses espíritos, até hoje, eles só tiveram 2 reuniões. Foi essa, para definir, né, cada um no seu planeta. E a segunda reunião foi para definir a vinda de Jesus, né, a encarnação de Jesus aqui conosco. Então, foi no início, lá, 4,5 bilhões de anos, e há 2025 anos atrás, 2 reuniões. Aí nós ficamos imaginando como é que é feita, né, essa reunião. Né, aquela que a gente queria ficar, né, no buraquinho lá da fechadura, mas calma que também não é possível, porque ela aconteceu no Sol. Essas 2 reuniões aconteceram no Sol. Eles se reuniram lá, Deus, né, comandando tudo, e vem esses espíritos puros, os Cristos, e Deus vai comandando tudo ali. Então, define que Jesus vai encarnar entre nós. Jesus vem entre nós como Espírito encarnado. Jesus, ele sentiu, o Cristo sentiu essa necessidade de vir até nós. Por quê? Né? No próprio livro, né, nós estamos resumindo. A humanidade, o planeta, passava por momentos turbulentos, do primitivismo. Né? Não tinha muito sentimento. Era o olho por olho, o dente por dente. Era o Deus como um Deus dos exércitos, como um Deus punitivo, como um Deus que não perdoava, que se vingava, um Deus vingativo, que quem cumprisse as suas leis, né, quem cumprisse as leis divinas, eles iam, né, para o céu, para o paraíso. E quem não cumprisse, ia queimar no fogo do inferno. E de lá não saía mais. Né?
Então Jesus ele sente essa necessidade, os duelos acontecendo, né, com uma frequência muito alta, guerras, confrontos, tudo em nome de Deus. Eles atribuíam esses conflitos a Deus, colocava Deus no meio disso tudo. E Jesus ele sente essa necessidade de vir até nós, né, como né, encarnado, para que nós pudéssemos crer que nós somos São Tomé. Nós só acreditamos naquilo que os nossos olhos, né, materiais enxergam. Nós só acreditamos e só aguçamos a nossa fé aquilo que nós estamos vendo, aquilo que é palpável. Então Jesus ele sente essa necessidade de vir até nós para nos ensinar, para nos trazer, né, a envolver os nossos sentimentos com as nossas atitudes. Envolver os sentimentos com as atitudes. E qual o sentimento que Jesus fala? Qual o sentimento que Jesus nos traz, que Ele pede para, né, para nós subirmos até o Supremo Arquiteto, né? Ama a Deus, ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Jesus ele vem trazendo, né? Ele pega lá os 10 mandamentos que o Moisés recebe, sintetiza, facilita o nosso entendimento, porque Jesus, né, como nós gostamos de chamar, e como ele também gostava de ser chamado, né, sem orgulho, sem vaidade, nada, mas ele gostava de se reconhecer como um mestre, o mestre Jesus. O mestre Jesus. O que é um mestre? Né, nós tivemos esse cuidado e fomos lá buscar no dicionário, né, para a gente fazer o entendimento, para a gente ter um entendimento das palavras, é importante para a gente trazer isso para o nosso conhecimento. O que é um mestre? Né? Um mestre é o indivíduo que ensina, a pessoa dotada de excepcional saber, competência, talento em qualquer ciência e arte. Isso que o dicionário moderno, né, o Google, nos traz sobre o mestre. Jesus se encaixa aqui? O indivíduo que ensina. Jesus nos ensinou? Dotada de excepcional saber, competência e talento em qualquer ciência e arte. Qual a ciência e a arte que Jesus veio nos trazer? O amor. Então, um espírito puro que não precisava mais encarnar, já estava lá, né? Não vou falar que ele estava tranquilo para a gente não ter, né, essa imagem que ele estava no paraíso sem fazer nada. Não. Quanto mais nós evoluirmos, né, na escala espírita, a gente pensa que vai acabar meus problemas, né, eu vou ficar lá relaxando, eu vou lá para o paraíso, eu vou para o nosso lar, né, vou ajudar lá o André Luiz, vou ajudar, né, os mentores espirituais. Né? Ninguém pensa em trabalhar com aquilo. Nós pensamos, né, que as colônias espirituais são só para a gente ficar lá estudando, assistir uma palestra, né? Ouvir aquela musiquinha suave, vou passear lá no Bosque das Águas, lá do nosso lar, vamos lá passear. Tem esses momentos, sim. Tem esses momentos. Mas o trabalho continua. O estudo continua. E é mais do que aqui. Né? No volume de trabalho lá é maior do que aqui. Leia-se as literaturas do André Luiz. Né? Nós estamos estudando lá na nossa casa, às quartas-feiras, os missionários da luz. Não os mensageiros, missionários da luz já terminando. Os mensageiros, e a gente percebe que o trabalho é contínuo, não para. Né? Os irmãos que estão lá têm tratamento lá na pátria espiritual e tem tratamento aqui também. Né? Então junta todo mundo e começa o trabalho. Né? E uma curiosidade, né? Só um parênteses, que nós estamos falando de trabalho, de estudos. Nesse livro fala nos mensageiros, os mensageiros que nós estamos estudando, o missionário da luz, sempre confundo. É o terceiro. Qual é o terceiro?
Missionários da Luz. Fala nesse livro que durante o sono, olha como, né? Um parêntese só para a gente não perder durante o sono nós somos convidados a estudar lá na pátria espiritual. Detalhe curioso, são, né, aproximadamente faz-se turma de 300 irmãos encarnados que durante o sono são convidados para estudar. 300. Desses 300, apenas 10% frequentam. Aceitam. Frequentam não, aceitam. 10%, ou seja, 30. E desses 30, poucos frequentam com a frequência desejada. Só um parêntese para a gente refletir, né? A importância do nosso sono, né? Que nós dormimos, nosso corpo fica, o nosso espírito, para onde nós estamos indo. É muito interessante. Esse livro é livro de estudo, né? Como eu sei que a casa tem essa parte do estudo, mas vamos voltar para Jesus, que tudo isso aí é o trabalho que Jesus vai coordenando, coordenado, né, por Jesus. Jesus é a luz do princípio e nas suas mãos misericordiosas repousam os destinos do mundo. Seu coração magnânimo é a fonte da vida para toda a humanidade terrestre, lá a caminho da luz. Sua mensagem de amor no Evangelho é a eterna palavra da ressurreição e da justiça, da fraternidade e da misericórdia. Todas as coisas humanas passaram, todas as coisas humanas se modificarão. Ele, porém, é a luz de todas as vidas terrestres, inacessível ao tempo e à destruição. Inacessível ao tempo e à destruição, ou seja, não vai acabar nunca, não vai destruir nunca. Que Jesus, os ensinamentos de Jesus, eles estão eternizados no seu Evangelho. Né? Então, tenha essa parte aqui, ó, que é a luz do princípio e nas suas mãos misericordiosas reposam os destinos do mundo. Ou seja, tudo passa por ele, tudo está sob a égide de Jesus. Então, o que mais me encanta na história de Jesus, né, que nós vamos fazendo os estudos, a gente vai, né, adquirindo essa alegria de falar de Jesus, graças a Deus. Então, o que mais me encanta é o seguinte: Jesus, ele não veio, né, naquele livrinho que eu peguei, Em Torno do Mestre, tem uma lição que fala disso. Ele não veio ficar atrás, né, ficar no templo sentado, né, comandando tudo, não. Jesus vem fazer exatamente ao contrário. Ele vem nos mostrar como nós devemos trazer esse amor que nós falamos no início para a prática. Como nós devemos interiorizar esse amor e colocar no nosso dia a dia, no nosso relacionamento, né? Começando pelo Pai Celestial, né? Que Ele nos traz esse conceito de igualdade. Nós somos filhos do mesmo Pai, somos uma família universal, portanto, nós somos irmãos. Aí Ele traz a igualdade, a fraternidade, que é esse amor entre irmãos, e a liberdade, porque Jesus, ele não impõe nada, ele nos mostra como nós devemos fazer e nos aconselha, né? Ele nos chama, ele nos convida, né? Tudo que Jesus fazia conosco era nos convidar, até hoje é assim, né? Os seus discípulos, ele não impôs nenhum, você vai me seguir, não. Ele convidava, como hoje ele nos convida, né? Chamava. Quem escolhesse estar com ele, ali estaria. Muitos os chamados, foram muitos, mas poucos escolheram estar lá com eles. Poucos escolheram os seguir. Segue Jesus, vamos seguir, porque ele nos convida principalmente a interiorizar esse amor para nos transformarmos. O grande objetivo
né, da interiorização desse amor de Jesus, que ele vem nos trazer, né, numa época conflituosa, ele fala, ó, não é por aí. Deus não é um Deus dos exércitos, não é um Deus punitivo. Deus não pune ninguém. Deus é um Deus de amor. Deus é um Deus bom, que nos dá oportunidades, que nós da doutrina acreditamos ser através da reencarnação. Espírito imortal que nós somos, temos as oportunidades de rever os nossos conceitos através das nossas reencarnações. Temos a oportunidade de corrigir as nossas falhas. Temos a oportunidade de perdoar, de amar, de refletir tudo isso, de interiorizar e colocar em prática no nosso dia a dia. O Evangelho de Jesus, ele está aqui. Nós sabemos o que tem aqui, o conteúdo, né? Nós não sabemos de ponta a ponta ainda, né? Mas nós estamos estudando para isso, para aprender, para interiorizar principalmente. Estamos tentando há 2025 anos para não fazer muita conta, não é? Porque para trás também nós começamos a aprender. Depois Jesus veio, né, nos mostrou com seus exemplos de como nós temos que fazer, como nós devemos fazer. Não é? Porque para cada cura, para cada parábola que ele contava, ele trazia uma reflexão, ele nos deixava um pensamento, uma reflexão para que nós pudéssemos entender o que ele fez. Então, por exemplo, na parábola do bom samaritano, né, porque até essa preocupação ele teve, a preocupação de um pedagogo. Quem é da área da educação aqui sabe a função de um pedagogo. Né? Tem um livro que é intitulado Jesus, o maior pedagogo de todos os tempos. Por quê? Porque ele teve essa preocupação de nos ensinar com métodos de uma forma simples e prática. Se nós observarmos as parábolas do bom semeador, né, trazia a agricultura, era o que tinha na época para os irmãos aprenderem, para nós, né, encarnados naquela época, aprendermos. Ele tem essa preocupação de facilitar o nosso entendimento. Na parábola do bom samaritano, o que ele traz? Né, o irmão estava lá caído, todo mundo passa o judeu, passa o saduceu, passa todo mundo e não socorre o irmão. Não olha. E passa um que era né, naquela época tratavam o samaritano como um excluído, porque não queria, né, orar lá nas sinagogas, construíram seus próprios, né, suas próprias mesquitas, seus próprios locais de orações. Passou, foi lá, socorreu o irmão. E Jesus traz esses exemplos para nós, para vermos, né, como nós temos que praticar esse amor, como nós temos que externar esses sentimentos. Se um irmão está caído, independente de quem e de quem eu sou, não é? Nós temos que olhar e ir lá socorrer o irmão, entender o que se passa com ele, perguntar, dar uma atenção. Eu não podia pegar e colocar na hospedaria, como o samaritano fez. Não tem problema, mas você vai lá, socorre, atende, vê o que ele precisa. Esses ensinamentos que Jesus vem nos trazendo. Na mulher que ia ser apedrejada, a prostituta, que fizeram, né, colocaram ela numa roda de irmãos e já iam começar a apedrejá-la. Aí Jesus chega, calma. Quem não tem pecado aqui, que atire a primeira pedra. E quem ficou? O que nós entendemos dessa lição? Né? Por que nós vamos julgar se nós estamos também todo errado? Nós não somos, né, certos, 100%. Um planeta de provas e expiações ainda não é por aqui. Não é que nós vamos ser 100% certos. Temos que, né, subir muito a escadinha ainda.
Muitos degraus nós temos ainda para subir. Né? Que de 3 classes, nós somos a última, imperfeitos. Né? O 3/10, nós somos na terceira. Dos imperfeitos tem 10 classificações, nós somos na terceira ainda. 3/10. Falta muito ainda para sair dos imperfeitos. Então por que nós vamos julgar? Aí Jesus traz esse conceito para nós, traz esses ensinamentos para nós, porque antes dele era julgamento e era, né, coisa que choca, até hoje nos choca, né? Nós fizemos um estudo do duelo do Davi com Golias, né? Foi o duelo mais conhecido da nossa história, o duelo do Davi com Golias. Aí eu estava lendo, né, um pouquinho sobre isso. Aí o Davi convidando o Golias para o duelo. Aí Davi fala assim, ó, vou te matar, vou arrancar a tua língua, vou arrancar a tua cabeça e vou dar o teu corpo para as aves. Olha o requinte, né? Olha como ia ser. O duelo era assim. Antes de Jesus, o duelo era assim. Hoje ainda existe? Existe. Mas numa proporção menor. Isso aí era normal para eles. Vou arrancar a tua cabeça, vou arrancar a tua língua, vou dar teu corpo lá para as aves, né, ficarem lá brincando. Isso era o duelo. Né, aqueles conflitos que existiam antes de Jesus, as guerras, né, os exércitos, se juntavam milhões de homens, né, centenas, milhares de homens. E, né, tem até um joguinho hoje, né, que de vez em quando passa a propaganda dele nas redes sociais. Era um exército, sobra alguns. Né, e os vencedores eram tidos vencedores de Deus. Deus que ajudou lá um a matar o outro. Que Deus é esse? Então a importância da vinda de Jesus nós percebemos no nosso dia a dia. E nós temos que praticar, né, esse amor que Ele vem nos trazer. Não é fácil, gente. A gente fica aqui falando, mas a gente sabe que é difícil. Mas o que Jesus fala? Primeiro, Ele nos fala que nada chega até nós que nós não possamos suportar. Nada chega para nós que nós não possamos suportar. Primeiro ponto. Né, que ele fala, carrega a tua cruz e siga-me. O que é carrega a tua cruz? Traz os teus problemas, né, seus familiares problemáticos, seus problemas financeiros, seus problemas de saúde, suas dores, traz tudo. A nossa cruz é essa. O peso da nossa cruz são os nossos problemas, são as nossas dores. Mas o que ele fala? Ele não fala que vai carregar a nossa cruz. Fala, carrega, é sua. Ninguém pode passar nada por nós, porque é tudo nosso. E a explicação do ser tudo nosso que é mais interessante ainda, que são as causas anteriores e as atuais das nossas aflições. E as futuras, porque o que nós estamos plantando hoje para colhermos amanhã? A explicação do carregar a nossa cruz é que nós fazemos parte da nossa história, da solução dos nossos problemas, que muitas das vezes nós colocamos, vamos entregar na mão de Deus, mas eu fico aqui, ó. O meu problema está na mão de Deus, e eu estou aqui. É isso que Jesus nos ensina, é isso que Ele nos traz. O que Ele fala? Ó, bate, que a porta vai se abrir. Né? Batei e vos abrir-se-á. Buscai e achareis. São as nossas ações. Nós temos que buscar, nós temos que bater. Nós somos a solução. Né? Aguçar a nossa fé, acreditar que nós temos, né? nós somos amparados, nós temos a misericórdia divina toda ao nosso favor. O que nós temos que fazer? Entender e praticar. Isso exige vontade e esforço. São duas palavras que nós vamos ver muito dentro da doutrina que nós escolhemos para
entender Jesus. Vontade e esforço. Né? Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço. Ou seja, eu vou sair da inércia. Eu não vou ficar parado esperando que aconteça. E eu ter a vontade. O que é a vontade? É a alavanca. No livro dos Médios fala isso. A vontade é a alavanca que nós precisamos para sair da inércia. Então eu tenho vontade, eu me esforço, automaticamente eu estou me ajudando, né? E o que Jesus fala também? Ajuda-te, Deus te ajudará, o céu te ajudará. Jesus também nos orienta em relação a isso. Olha quantos ensinamentos. Aí tem um outro aqui no Vinha de Luz, capítulo 100. Ó. Peraí, vou lembrar o título. É outro estudo também interessantíssimo. Ó. Fizemos ele agora semana passada. O que fazemos do Mestre? Ó. O que fazemos do Mestre? Capítulo 100, vou deixar aqui. Ó. O que fazemos do Mestre? O que fazemos disso tudo que ele veio nos trazer? Qual é o nosso comportamento mediante a esses ensinamentos do Cristo? Que ele veio nos mostrar, que ele veio nos ensinar, que ele veio abrir os nossos olhos, nos convidar a segui-lo. O que nós estamos fazendo com isso tudo? Com esses ensinamentos todos? Que são muitos, né? Se nós pegarmos aqui o Evangelho de Jesus para lermos, né? E não vou nem falar das literaturas, né? que complementares, vamos colocar assim, do Evangelho de Jesus, que tem várias, tem muitas. Né? O que não nos faltam são leituras, né? Literaturas e informações que hoje em dia chega aqui, ó, na palma da nossa mão. Antigamente nós ficávamos, né, dentro de uma biblioteca, tinha que marcar horário, tinha que combinar tudo, tinha um bibliotecário para nos auxiliar, para nos ajudar a achar os livros. Então, para fazer um estudo desse que nós fizemos hoje, que nós estamos fazendo agora, meses para nós pesquisarmos. Olha como facilitou a nossa vida. A lei do progresso que vai nos auxiliando para as informações chegarem e nós filtrarmos. As informações vão chegando, né, para nós filtrarmos, mas não é para somente nós filtrarmos e não saber o que fazer. Aí quando nós não soubermos o que fazer, tem esse livro aqui, ó. Qualquer dúvida, vamos recorrer a ele. A Mensagem do Amor Imortal. É da Amélia Rodrigues, pela mediunidade do Divaldo Franco. Aí lá no capítulo 9, é intitulado assim, Ensina-nos a amar. Olha que maravilha. Aí ela vai narrando a história aqui, de um diálogo que teve de Simão Pedro com Jesus após o Sermão do Monte. Né? Jesus fez o Sermão do Monte ali na tardezinha, e no cair da noite se reuniram lá na casa de Simão Pedro. Aí ela vai narrando assim, ó. A sinfonia de bênçãos pairava no ar, mesmo após encerrada a sua execução. O sermão da montanha jamais silenciaria a sublime voz do cantor celeste, musicando a humanidade e direcionando-lhe os passos no rumo da perfeição. Vou correr aqui um pouquinho no tempo. Aí aqui é o diálogo, tá? Na noite, porém, daquele dia incomum, quando o zimbório celeste luzia de ácidos diamantinos e a brisa carregava os perfumes da natureza em festa, fixando os ditos nos arcanos do tempo, no momento em que o mestre apresentava-se aureolado pela incomum ternura e compaixão pelas criaturas, Simão Pedro, emocionado e hesitante, acercou-se-lhe e interrogou-o. Simão Pedro falando: amigo, na minha modesta existência e pobreza moral de homem do mar,
jamais imaginei quanto grandioso é o amor. As necessidades do imediato e constante ganha-pão, a falta de conhecimento e de tempo para reflexões, faziam que me bastassem os usos legais e ações sem vida pertencente às recomendações da sinagoga. A criatura humana sempre significou para mim o seu próprio destino de poderosa ou desgraçada, conforme determinada pelo Pai Criador. Avessos às tricas e às disputas, somente considerei importante o cumprimento dos deveres estabelecidos. Aí Simão, silenciou, aí Jesus vai falar com ele assim, ó. Aí, Simão Pedro, só para a gente... Ajuda-me, Simão ainda falando, ajuda-me, dizendo-me qual o primeiro passo que deverei dar na conquista do novo caminho. Pergunta de Simão para Jesus. Aí Jesus fala com ele assim, ó. Ama, Simão, ama. Em qualquer circunstância e situação, por mais adversas se apresentem. O amor é o primeiro e o último passo de quem busca a perfeição e ruma na direção do excelso Pai. Nunca te detenhas no exame do mal de qualquer procedência que gera sombras, perturbando-te. Nem acuses a sombra, que é portadora de peculiar magia, porque a sombra é a luz oculta. Isto é, somente quando ela triunfa é que surge a claridade que estava escondida noutra claridade maior. Observa as constelações cintilantes e constatarás que somente às vezes por causa da sombra dominante, embora lá sempre estivessem mesmo durante o dia. De forma equivalente, o mal é a ausência do bem e a sua sombra é o próprio bem. Os maus, todos aqueles que aos outros crucificam, que aos demais caluniam e perseguem, estão enfermos. E em vez do ressentimento ou do ódio que inspiram, necessitam do remédio da compaixão, essa formosa filha do amor. Ademais, guarda na mente e no coração que tudo quanto te acontecer tem uma razão de ser, embora não saibas, não te exaltando no triunfo, nem te desesperando na dor. E essa passagem aqui é interessante. Guarda na mente e no coração que tudo quanto te acontecer tem uma razão de ser, embora não saibas. Tudo tem uma razão de ser. Eu conto sempre uma história. O palestrante não pode falar dele. Aconteceu comigo, A gente tem um problema do infarto, não sei o que, aquele processo todo, aí a cardiologista indicou eu fazer reabilitação cardíaca. Aí eu comecei a fazer numa clínica ali na Barra. Consegui aí 3 vezes por semana. Tá? Aí começou a dar um problema. Aí ela falou, Sandro, vamos intensificar mais um pouco. Aí cheguei lá um dia para fazer a reabilitação, a menina falou assim, ó, o seu plano não aceita mais aqui. Assim, no dia que eu cheguei para fazer, eu falei, pô, mas como assim? Não aceita mais. Não sei o que houve, teve um desacordo aí comercial. Eu falei, mano, não é possível. Eu tenho que fazer a reabilitação, eu tenho que reabilitar, Porque o que é a reabilitação? A sua veia está entupida e tem uma lá que não desentupiu, não tem acesso porque é muito fina. A reabilitação é para o coração, para ele ramificar e criar outros caminhos de fazer a função daquela artéria. Não, tem que fazer. Aí comecei, briga com o plano, aquele processo todo de estresse e nada. Aí eu fiz reclamação na ANS. Falei, não é possível que isso aconteceu. Aí a gente fica naquele processo, Por que isso aconteceu comigo? Por que isso está acontecendo? Aí, um belo dia me ligaram, aí falaram assim, ó, tem uma clínica para você fazer lá no Catete.
Falei, pô, mas como é que eu vou de Jacarepaguá para o Catete, todo, né, 2, 3 vezes por semana? Vamos embora, vamos fazer. É aquele negócio do esforço, né? Nada é fácil, né? Tudo tem que ter um esforço. Saiu da nossa zona de conforto, a gente acha que é a pior coisa do mundo. Aí eu fui. Saio de casa terça e quinta, 5 horas da manhã. Vou falar para vocês a melhor coisa que me aconteceu nos últimos tempos. A clínica é mais organizada, os médicos dão mais atenção, ou seja, tudo melhorou. Então, quando ele fala aqui, ó, que tudo quanto te acontecer tem uma razão de ser, embora a gente não saiba. Às vezes Deus fecha uma porta, né? Fecha uma janela e abre uma porta. Fecha uma porta e abre outra melhor. A gente começa naquele processo de reclamar, né? De ficar nervoso. Calma, isso aí foi uma lição de vida para mim. Fechou uma porta. Eu falei, mas por quê? Né? A primeira pergunta que a gente faz é por quê? Não é para quê. É por quê. Né? Então, por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque nós somos assim. Né? No impacto, nós ficamos desesperados. A gente se desespera e fica nervoso. Não adianta. Calma. O que Jesus vem falar para a gente? Calma. Acredita. Ora. Mas age. Não é ficar tão bem parado. Né? A gente fez aquele processo todo. Reclamou no plano. Né? Você tem que fazer o que você tem que... Né? A tua parte você tem que fazer também. Se eu fosse ficar esperando que o plano resolvesse a minha vida, ia passar anos e não ia resolver. Então você tem que fazer a sua parte. Agora, acreditando que Deus está fazendo o melhor para você. Né? E quando nós, né, por isso que Jesus recomenda também, a recomendação dele, vigiai e orai. Quando você está nesse processo de turbulência, que você para e faz uma prece, né, também é uma recomendação de Jesus, vigia e ora, ou seja, para e faz uma prece. Vigia os teus pensamentos, porque nós estamos naquele processo ali de nervosismo, o nosso pensamento vai embora. Vai embora, e a gente tem que buscar, tem que trazer, né, de volta, para que nós possamos ajustar. Como? Através das nossas preces. E acreditar. Fazer a prece acreditando que tudo vai se resolver. E que outras portas irão se abrir. Como se abriram. Hoje em dia, graças a Deus, está dando um resultado muito melhor do que lá no outro lugar. Então, nós temos que fazer o quê? A nossa parte. Né? Ajuda-te e Deus te ajudará. Mas vamos prosseguir aqui. Tem tempo ainda? É até 8h30, né? É 8h30? Ah, então tem muito tempo ainda. Qualquer coisa a gente fica até 9. Aí Jesus falando, esses diálogos a gente viaja, né? Eu me coloco lá dentro da casa de Simão. Aí Jesus fala assim, ó, preserva a tua paz, ó, nós estamos falando. Preserva a tua paz no vasilhame da consciência honrada, mesmo quando erres e te excrucies, porque ela é a base para a tua felicidade futura, mediante a tranquilidade dos teus sentimentos nobres. Felicidade futura, ele não falou da felicidade que nós queremos já imediata, não. Planta, né, para depois colher. A felicidade é assim, né? Ninguém vai acordar, dormir hoje infeliz e acordar. Não, é um processo. É tudo um processo, tudo uma prática. Nunca revides mal por mal, confiando em nosso Pai e entregando-te a Ele sem reservas nem receios, porque Ele cuidará de ti, investindo os mais preciosos recursos da inspiração e dando-te resistência para os enfrentamentos necessários ao teu processo de evolução. No silêncio musicado pelas onomatopeias da noite festiva que se fez natural, o discípulo, né, o Simão, visivelmente emocionado, com a voz embargada,
explicitou: ensina-nos a amar, a mim e a todos aqueles que te seguimos. Com inefável ternura, ele expôs. Jesus continuou agora a explanação. Perdoa sempre e sempre, a tudo e a todos. Perdoa sempre, a tudo e a todos. Até mesmo aquilo e aquele que aparentemente não mereçam perdão. O braço da divina justiça utiliza-se, às vezes, de aparente injustiça para corrigir e educar os infratores das soberanas leis. Ninguém vive no corpo apenas uma vez. Ninguém vive no corpo apenas uma vez. O que é isso? Reencarnação. E os delitos que foram na carne praticados, hoje ou mais tarde, nela serão resgatados. Ou seja, lei de causa e efeito, lei do retorno. Nunca te permitas dúvidas a respeito da lei de causa e efeito. Conforme a tua semeadura, assim te apresentará a colheita. Ninguém passa no mundo indene ao sofrimento no seu processo de depuração das tendências inferiores. Ninguém passa no mundo indene, ou seja, sem o sofrimento no seu processo de depuração das tendências inferiores, lapidando as arestas morais e espirituais do ser humano. Desse modo, tudo possui uma razão própria de ser. Quanto a ti, fazes sempre o bem, o melhor que estiver ao teu alcance, não esperando aplauso, nem temendo reproche. E já estarás amando. Aí vem a Amélia Rodrigues, né? O luar espraiava sobre os montes e toda a paisagem o seu delicado véu, realçando o brilho dos demais astros. Rompendo o silêncio quase mágico do instante inolvidável, Jesus concluiu: bem-aventurado sejas, Simão, filho de Jonas, quando passares a amar. Livro, como é que é o nome dele mesmo? Aqui, ó. A Mensagem do Amor Imortal. Muito bom. Amélia Rodrigues, né? É muito boa, né, os estudos dela. Esse é Jesus. Esse ensinamento, quando eu li, eu falei, não, tem que falar ele na íntegra. Né? Porque às vezes a gente, fazendo um resumo, a gente perde alguma coisa e não vai, né? A mensagem não vai completa. Aí lá no nosso evangelho, né? Evangelhozinho segundo o Espiritismo, a gente volta sempre para ele. Lá no capítulo 2, fala também de Jesus, da realeza de Jesus, né? Fala assim, ó, que a realeza de Jesus não é deste mundo, mas não terá ele uma realeza também na terra? É uma pergunta. Não terá ele uma realeza na terra? Nem sempre o título de rei implica o exercício do poder temporal. Dá-se esse título por unânime consenso a todo aquele que pelo seu gênio ascende, né? Sobe a primeira plana numa ordem de ideias quaisquer, todo aquele que domina o seu século e influi sobre o progresso da humanidade. Jesus influenciou o progresso da humanidade, né? Inteiramente. Ele se dedicou exclusivamente a isso. E também tem aqui, ó, a nova era, uma mensagem de um espírito israelita em 1861. Está lá no capítulo 1 também, capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. O Cristo foi o iniciador da mais pura moral, a mais sublime. A moral evangélica cristã que deve renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los fraternos. Moral que deve ser fulgurar em todos os corações humanos a caridade e o amor ao próximo e criar entre todos os homens uma solidariedade comum. Uma moral que deve transformar a terra e dela fazer morada de espíritos superiores
aos que hoje a habitam. É a lei do progresso, a qual a natureza está sujeita, que se cumpre, e o Espiritismo é a alavanca de que Deus se serve para fazer avançar a humanidade. Então, Cristo foi o iniciador da mais pura moral. O que ele veio fazer entre nós? Nos ensinar o que é o amor, o que é amar, o que é nós estarmos, né, entendendo esse processo que nós temos que nos reformarmos. Nós temos que melhorar sempre. Isso não é ambição, isso não é orgulho, isso não é vaidade. Nós temos que melhorar. Como? Como ele falou para o Simão Pedro, ama. E depois fez a explanação de como que nós devemos fazer. Perdoar, compreender, auxiliar, caridade, né? Fora da caridade não há salvação, a gente vai aprendendo esse contexto todo. Perdoa. Aí o que Jesus fala? 70 vezes, 7 vezes. Ou seja, quantas vezes forem necessárias. Porque é 70 vezes, 7 vezes por dia. Não é na nossa existência, não é na nossa encarnação. É por dia. Então, não pensa na quantidade, que é 70 vezes, 7 vezes por dia. É muita coisa. Perdoa, ama. Né? Mais uma vez, é fácil? Não. Não. Mas não é impossível. E nós recebemos essa misericórdia divina através da reencarnação para podermos aparar as nossas arestas, nossas provas, nossas expiações, com quem nós estamos ali envolvidos, né? Amar ao próximo. Mas quem é o nosso próximo? Quem são os nossos próximos? Ou quem é o nosso próximo? Está envolvido ali conosco, na nossa caminhada. É esposa, é filho, é marido, é pai, mãe, avô, é a nossa família. Só que é a nossa família, né, sanguínea e a nossa família espiritual. Todos nós somos da mesma família, todos nós somos irmãos. Então vamos entender sem julgar, auxiliar, sem julgar. Isso não é fácil, gente, porque a primeira coisa que a gente faz é, vou te ajudar mais, já é um julgamento. A gente não ajuda, né? Vou te dar aqui, vou te explicar como é que funciona, mas tu tem que fazer alguma coisa por mim. Aí já condicionou. Aí o que Jesus falou lá para o Simão? Sem aplausos e sem esperar nada em troca. Gente, a receita do bolo está pronta. É só a gente pegar, misturar tudo e entender como é que esse processo funciona. Entender que nós somos, né, atores principais, não coadjuvantes das nossas vidas, das nossas encarnações. Né? Nós estamos nesse processo evolutivo há bastante tempo. Né? E eu costumo falar sempre que se nós estamos aqui hoje, é porque nós já entendemos o que temos que fazer e estamos buscando fazer. Estamos no caminho certo. Estamos no caminho tentando entender o que Jesus nos falou? Estamos. Só que também não é da noite para o dia. A nossa caminhada está aí. 2025 vai entrar agora 2026. E o processo continua, a busca continua. O entendimento que nós temos que ter é sobre nós mesmos. O duelo que nós falamos no início, as guerras, também tem o duelo, né, de nós para conosco. É nosso, o duelo hoje em dia é nosso, é espiritual. Nós sabemos o que temos que fazer, mas não fazemos. Não fazemos. Estamos procurando fazer. Isso já é um grande passo, já é um esforço. Já temos a vontade de fazer. Isso já é um grande... Agora, temos que colocar em prática. É isso que Jesus vem nos trazer. É por isso que Ele nos convida. E nos seus ensinamentos, Ele não vem convidando só quem tem, né, quem é bonito, ou quem é feio, quem é preto, quem é branco, quem é rico, quem é pobre. Não.
Muito pelo contrário, ele vem para os excluídos, para os doentes, para os necessitados. Por quê? Quem tinha condições de frequentar um templo, que não eram todos, né, tinha lá o conhecimento. Mesmo assim não praticava. E quem não conseguia entrar no templo, que tinha essa discriminação. Então Jesus vem falando para todo mundo entender, não tem discriminação, não tem, né, fronteiras, o Evangelho hoje em dia, né, é espalhado aí aos 4 cantos do nosso planeta. Então, é o entendimento que nós começamos a buscar. Estamos na caminhada, não, né, a caminhada ainda é longa. Quanto tempo de Deus? Só que nós temos que começar. Nós temos que fazer a nossa parte. Não é só o tempo de Deus, é o nosso tempo também. É a nossa dedicação, é o nosso esforço. Não é? Vocês saíram, né? Todo mundo aqui saiu dos nossos lares, deixamos nossos familiares e estamos aqui. Para quê? Né? Como saiu aqui, ó. O que nós estamos fazendo do Mestre? O que nós estamos fazendo disso tudo, com isso tudo, com esses ensinamentos todos que o Mestre nos trouxe? Aproveitar o Natal para refletir. O final do ano, né, que a gente sempre... o ano que vem vai ser diferente. O ano que vem vai ser diferente. Amanhã já vai começar a ser diferente. Porque eu vou me esforçar, vou continuar a minha caminhada, traçando o caminho do Mestre. Auxílio nós recebemos de tudo quanto é lado. Até quando nós não merecemos, nós recebemos. Até quando nós não estamos merecendo, nós recebemos, porque Deus é misericordioso. Ele nos ajuda para lá. Está vendo? Acredita. Acredita que o negócio funciona. Funciona. Sai de casa, faz a sua prece, entende tudo. Os duelos estão aí, continuam. Né? Nós vivemos aí numa cidade diferenciada. É trânsito, é problema com violência. Mas se nós observarmos, quem é encarnado nesse planeta não tem problema. Que atire a primeira pedra. Quem vai atirar? Mas com Jesus nós nos reforçamos. Nós nos, né, ganhamos aquela força, aquela energia boa, porque nós sabemos que o Mestre está nos amparando. Isso é um consolo. Nós somos consolados, muito mais que imaginais. Muito mais do que nós imaginamos. Tem uma pleiade de espíritos, né, como Paulo de Tarso fala, uma nuvem. Só que tem uma nuvem de espíritos bons e uma nuvem de dos espíritos que querem, né, brincar com a gente. Qual que nós vamos seguir? Esse é o nosso livre-arbítrio. Jesus nos deixa livre para escolhermos. Uma hora a gente vai ter, errou. Uma hora vai ter que pagar. Isso não é injustiça, né? É uma oportunidade de acerto. É uma oportunidade, são oportunidades que nós temos para evoluirmos um pouco a cada dia. Eu acho que esse é o nosso último estudo, né? Do ano. Eu agradeço, né? Como sempre, né? A gente fala, agradeço em primeiro lugar a Deus pela oportunidade. É uma alegria sempre estar aqui com vocês. É uma casa que nos recebe, né, muito com calor humano diferenciado, uma energia diferenciada. Gosto muito de vir para cá, gosto de estar aqui e agradeço pelas oportunidades de estar falando de Jesus, de estar falando da doutrina. Isso para mim é uma alegria, é um prazer inenarrável. Um bom Natal para todos, um feliz Ano Novo e que Jesus nos abençoe.